Saber Direito desta semana é sobre direito processual penal e tribunal do júri. O curso aborda o júri, o inquérito policial, recursos, plenário e muito mais. As aulas são com o professor Eduardo Araújo. Olá, pessoal! Seja bem-vindo de volta aí para a nossa terceira aula do nosso curso sobre Tribunal do Júri. Já vimos inquérito policial na primeira aula, tudo que circunda essa questão do inquérito policial, o que é o inquérito policial, como as coisas se desenrolam dentro do inquérito policial. E, na segunda aula, vimos a primeira fase do processo criminal do Tribunal do Júri. Vimos desde o oferecimento da denúncia pelo representante do Ministério Público, do recebimento dessa denúncia, da resposta à acusação, da intimação, da citação, melhor dizendo, para a resposta à acusação do réu. Prazo de 10 dias de defesa técnica, vai fazer a sua resposta à acusação e aí pode aventar as preliminares, pode aventar as prejudiciais de mérito, bem como combater o próprio mérito das acusações ou não, deixar para se manifestar quando das alegações finais ou, ainda mais, quando da sustentação oral em plenário. E vimos todos os procedimentos, a ouvida das testemunhas, do ofendido, a regra, a ordem em que essas coisas acontecem. Falamos também, e mais uma vez, sobre provas. E aí vocês puderam perceber que aquelas provas que são produzidas no inquérito policial, elas podem ser, e na maioria das vezes são, reproduzidas no processo, no bojo do processo e da instrução do processo criminal. Mas por quê? Porque duas vezes produzir a mesma prova? Isso porque vocês também vão lembrar que o inquérito policial é inquisitório, ou seja, ele não conta com o contraditório. Então, em sede de inquérito policial, por mais que haja a possibilidade como vocês já viram também lá na nossa primeira aula, do representante do acusado, do investigado, tá? Falando em inquérito policial, o investigado, requerer diligências, bem como a própria vítima, ele próprio ou o Ministério Público, requerer diligências ao delegado, no sentido, inclusive, de contraditar alguma prova que foi angariada pelaquela investigação, ainda assim, esse requerimento fica à mercê de um deferimento ou não deferimento pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia. Bem sabemos que no procedimento judicial a história é outra. As provas que lá se encontram, elas são provas e devem ser provas produzidas com o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, tem que ser ou pode ser oportunizada a defesa contraditar aquela prova. Como já vimos e falamos de fiabilidade de cadeia de custódia da prova, é possível que aquela defesa técnica, e muitas vezes também o Ministério Público, mas aí falando de contraditar essa prova, vamos se ater à defesa, é possível que aquela defesa requeira novamente que se volte às perícias, que se refaçam as perícias, inclusive havendo previsão legal, está lá, artigo 4º, artigo 23 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 158 ao 184 também no Código de Processo Penal, onde vai falar de provas, é possível se requerer a perícia, é possível se formular quesitos ao perito, e aí a lei vê várias possibilidades para essas questões em caso, por exemplo, de conflito das perícias, ouvidos mais de um perito, dois peritos contraditórios, chama um terceiro perito para ser ouvido. Isso aí vocês vão encontrar lá dentro do artigo 158 a 184 do Código de Processo Penal. Fala das provas, tá bom? E aqueles artigos lá se aplicam ao procedimento do Tribunal do Júri. Então, feito todas essas questões da instrução e aí refeita essas provas pela defesa ou pela acusação, é possível, ao final, e depois de apresentar aquelas alegações finais de defesa, primeiro pelo Ministério Público, depois pela assistência de acusação, quando houver, e por fim, pela defesa, o juiz estará naquele momento em que ele vai precisar decidir o deslinde final daquela primeira fase do procedimento do júri, tá?
procedimento do júri, ele é diferente, e aí a gente já nota que ele é diferente em vários aspectos, e sobretudo, essa é uma das grandes diferenças do procedimento do júri, é porque vocês estão percebendo que eu estou sempre falando, primeira fase do procedimento do júri. Isso tem uma explicação. O procedimento do júri, ele vai comportar, ao final dessa instrução criminal, o juiz já vai ficar com a responsabilidade de decidir sobre aquela primeira fase. E aí, eu já adiantei para os senhores, na aula passada, que o juiz tem 4 saídas. Ou ele pronuncia, ou ele impronuncia, ou ele declara a causa sumária de absolvição, quando houver e quando ficar presente, patente ali dentro da instrução criminal, que é causa de absolvição sumária do acusado, ou ele desclassifica o delito, remetendo os autos, então, passando ele a ser incompetente para aquele julgamento. E aí já vimos a causa da incompetência. Incompetência porque a lei atribui ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos pela vida. E aí eu estou repetindo que é justamente para ficar na cabeça dos senhores. Tribunal do júri é julgamento, processamento de crime doloso contra a vida. E aí já vimos as 4 possibilidades. E quais são os 4 crimes dolosos pela vida? Então, ele pode desclassificar, tornando-se incompetente, remetendo esses autos para processamento e julgamento da vara criminal comum. Lembrando também que existem algumas comarcas em que existe somente uma vara, é vara única. Tá? E aí, aquele mesmo juiz que era o juiz afeto ao tribunal do júri, é o juiz que é o juiz do processo criminal comum, ou seja, dos procedimentos criminais comuns, das varas criminais comuns. Então, é aquele mesmo juiz que vai julgar aquele processo. Pelo menos, naturalmente, é isso que acontece, tá bom? Se há nulidade nisso, se não há nulidade nisso, isso é uma questão, às vezes, bastante controvertida, tanto na jurisprudência quanto na própria doutrina. Tá bom? Mas aí só se tem um juiz naquela comarca. Muitas vezes é um juiz até que julga outros feitos cíveis, eleitorais, e, enfim, é um samba do crioulo doido. Mas o que acontece depois, e o que são cada decisão dessa? Vamos estudar passo a passo essas decisões ao final da primeira fase de instrução do procedimento afeto ao tribunal do júri. Bom, como eu já adiantei aos senhores, a decisão de pronúncia é aquela decisão que vai decidir, todas são, mas é a que vai decidir sobre o destino que vai tomar aquele procedimento. A pronúncia, ela é uma decisão que, basicamente, e só deve, inclusive, falar isso, se existem elementos de materialidade e indícios de talvez uma autoria, e aí não se fala mais em probabilidade, tá bom? Não é probabilidade, é possibilidade, tá bom? De ser, desculpe, o contrário, não se fala mais em possibilidade, se fala em probabilidade, que aí já restringe, aí há uma diferença entre as duas. E já existe uma probabilidade com o que foi angariado pela instrução criminal de ser aquele acusado o talvez responsável pelo aquele crime que está sendo processado. Então, se existem indicativos de materialidade do delito, ou seja, indicativos de que o delito de fato aconteceu, e se existe essa probabilidade, através desses indícios de uma suposta autoria por parte daquela pessoa que estava sendo processada, o juiz deverá, então, passar a pronunciar o réu. A gente utiliza o termo sentença de pronúncia, tá? Mas iremos ver que, diferente daquela sentença que é proferida em sede dos procedimentos criminais, dos processos criminais comuns, que é aquela sentença da qual se ataca com apelação, daquela sentença que tem um cunho terminativo, a sentença de pronúncia, ela não tem cunho terminativo. E aí a gente fala de classificação e de natureza jurídica da sentença de pronúncia, e aí é imperioso lembrar, como fala aqui no livro do querido Aurí Lopes Júnior, e mais uma vez citando o Aurí, tá? Essa sentença de pronúncia, ela é uma sentença que ela se parece mais com uma decisão interlocutória,
tá? Uma decisão interlocutória, ou seja, aquela decisão que não decide o processo, que não decide terminantemente o processo, diferente daquilo que acontece nas sentenças dos processos comuns, tá bom? A decisão de pronúncia, ela não vai fazer coisa julgada, porque a decisão de pronúncia, ela não está ali dizendo que fulano é o culpado, entenderam? Não está dizendo que fulano, que está sendo denunciado aqui e que foi processado dentro desse procedimento todo, dessa instrução criminal toda, é o culpado pelo cometimento daquele crime. E por que isso? Porque, como já vimos, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, compete ao Conselho de Sentença julgar crimes dolosos contra a vida. Ou seja, é de competência daqueles jurados do povo, que são alistados lá nos termos que já comentamos na aula passada, julgar esse tipo de crime. Então, se é de competência constitucional do Conselho de Sentença julgar esses crimes, não poderia, pois, o juiz condenar, dizer que ele é o culpado, porque se ele fala que ele é o culpado, ele está condenando aquele acusado. E ele não tem competência naquele momento para fazer isso. E nem posteriormente. Somente para, em caso de condenação, fixar regime inicial de pena, fazer detração de pena, caso o acusado já tenha passado um tempo preso, decidir sobre a necessidade da decretação da prisão preventiva ou da sua manutenção e, por óbvio, dosar a pena daquele acusado. Ok? Então, nessa primeira fase, inclusive, insta a ressaltar para você que está em casa, que existe uma coisa chamada excesso de linguagem na decisão de pronúncia. O que é o excesso de linguagem na decisão de pronúncia? Bom, como o próprio nome já indica, o excesso de linguagem é aquela fala que consta daquela decisão e que vai além dos limites que ela poderia ir. Eu acabei de falar para os senhores que a decisão de pronúncia, ela deve se ater se existem ou não, e aí no caso da pronúncia, tá bom? Deve se ater se existem ou não elementos suficientes que porventura indiquem a materialidade do crime ora processado e em discussão e indícios mínimos de autoria por parte daquela pessoa que foi denunciada e que está respondendo aquele processo. Tá bom? Então, se transpassa da decisão de pronúncia coisas que vão além da demonstração desses indicativos por parte do magistrado, essa decisão de pronúncia ela é nula por excesso de linguagem. Ou seja, quando do procedimento do tribunal do júri, em caso dessa pronúncia transitar em julgado, ou seja, caso ela não seja atacada por recurso, e aí a gente vai ver isso mais à frente, se ela não for atacada por esse recurso, e esse recurso também não modificar essa decisão de pronúncia, e ela transitar em julgado, e o camarada que foi processado e de fato a júri, os jurados, quando do dia do julgamento, receberão uma cópia dessa decisão de pronúncia. Percebam o quanto é perigoso, o quanto é descabido que a decisão de pronúncia da qual os jurados terão e deverão ter acesso, constasse ali várias opiniões pessoais do juiz, seja no sentido de condenar ou seja no sentido de absolver. Isso iria de encontro, inclusive, à própria questão da formação, da livre formação, da convicção e da soberania do veredito do jurado, porque ele estaria contaminado por terceira pessoa que não tem competência judicial, que não tem competência legal para fazê-lo, que aí são a defesa e a acusação que terão o prazo para sustentar oralmente as suas razões, por óbvio. Antes de falar sobre esses recursos, da qual é cabível da decisão de pronúncia, gostaria de falar sobre as outras hipóteses que encerram essa primeira fase da decisão, essa primeira fase de instrução do procedimento do tribunal do júri. Já vimos a questão da pronúncia e agora vamos à impronúncia. Bom, um pouco diferente da pronúncia, apesar do nome já indicar que as duas caminham em sentido diametralmente oposto. Uma vai para o lado e a outra vai para o outro. Apesar disso, temos aí que a decisão de pronúncia, ela
apesar de não julgar o mérito, porque a decisão de impronúncia, melhor dizendo, apesar de não julgar o mérito, assim como não julga o mérito a decisão de pronúncia, ela faz coisa julgada. Ela vai fazer coisa julgada. Os autos vão ser arquivados. Óbvio, caso ninguém ataque, e aí ninguém, eu falo do Ministério Público, da defesa e da assistência de acusação, que podem ser os atores daquele processo. Se ninguém atacar aquela impronúncia, ela transitará em julgado e os autos serão arquivados. A decisão de pronúncia, ela é aquela, da impronúncia, ela é aquela que vai dizer que, terminada a primeira fase da instrução, não foi possível se aferir, existir nos autos indícios mínimos de materialidade e nem de autoria em relação àquela pessoa que foi processada. Então, percebam, exatamente o oposto daquilo que deve constar na decisão de pronúncia. Se para a decisão de pronúncia, ou seja, se para mandar o réu que responde àquele procedimento a julgamento pelo tribunal do júri é necessário que haja indicativo e a demonstração nessa decisão, na fundamentação dessa decisão, porque lembrem, toda decisão judicial ela tem por imperativo legal que ser fundamentada. Tá? Então, nessa fundamentação da decisão de pronúncia, se foi demonstrados indícios mínimos de autoria e indícios mínimos de materialidade, na decisão de impronúncia, pois, é preciso que o magistrado fundamente dizendo que não existem ali, ou pelo menos não ficou claro naquele momento processual, que existam indícios ou de materialidade, indícios mínimos de materialidade, ou indícios mínimos de autoria em relação àquela pessoa que estava sendo processada naquele momento, pelo menos por hora. E aí, o processo arquivando-se, é possível, sim, que essa decisão seja revista em momento posterior, caso haja novas provas contra aquela pessoa, ou contra a terceira pessoa, desde que, por óbvio, não esteja o crime prescrito. Então, essas duas primeiras situações do que pode acontecer no encerramento da decisão, da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, são as mais usuais, por assim dizer. Mas vimos que apesar da questão da pronúncia ser uma decisão mista, aí meio que interlocutória, porque ela não é terminativa, ela não põe fim àquele procedimento, diferente da decisão de impronúncia, que põe fim àquele procedimento, ainda assim o termo utilizado é sentença, ok? Então, passando aqui, vamos para outra possibilidade que pode acontecer no encerramento dessa primeira fase da instrução desse processo afeto ao tribunal do júri, que é a declaração, a absolvição sumária do acusado. Bom, já adiantei para os senhores aqui na aula passada que pode haver e pode inclusive ser ventilado na resposta à acusação ou em qualquer outro momento, desde que dentro do procedimento criminal, causas que demonstrem a absolvição, a necessidade da decretação da absolvição sumária pelo juiz, ok? Então, nesses casos, necessário é que o juiz analise se a situação que vem comentada, ela está, primeiro, comprovada, tá? Se existe a comprovação daquela questão que afasta a ilicitude ou afasta a culpabilidade daquele acusado na demanda que se apresenta. Um exemplo, Eduardo, nítido, claro, o melhor exemplo que a gente poderia dar, e é o que mais acontece, é o caso de legítima defesa, tá? Muitas vezes existe a patente demonstração de que aquele acusado, apesar de ter cometido realmente aquele, homicídio, ele agiu em legítima defesa, tá bom? Então, demonstrado as causas de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, poderá o juiz declarar essa absolvição sumária na sua sentença, ok? Um outro caso também, em relação a essa questão de absolvição sumária, é uma coisa que a gente chama de absolvição imprópria, tá? Porque, apesar de não constar no rol das absolvições sumárias a questão da inimputabilidade por uma questão mental do acusado, o juiz poderá, quando da análise e quando do encerramento dessa primeira fase da instrução criminal do plenário de júri, dos processos afetos ao tribunal do júri, poderá aplicar
também essa questão de extinção da punibilidade aí, e determinará, não a extinção da punibilidade, mas ele determinará que se aplique a medida de segurança. Ou seja, esse camarada, desde que devidamente comprovado e fundamentado na decisão judicial, ele determinará o cumprimento de medida de segurança por parte daquele acusado, porque é o que a lei reza, é o que a lei prega em relação a esse tipo de pessoa e a esse tipo de conduta. Fechado? Então, vamos para a última causa aí, o último desfecho que pode acontecer dessa primeira fase desses procedimentos do Tribunal do Júri, que é a desclassificação. Como eu já falei para os senhores na aula passada, a desclassificação, como o próprio nome já diz, é retirar aquele delito, aquela imputação, aquela acusação de um patamar, no caso, o patamar de crimes dolosos contra a vida, para um outro patamar dos crimes comuns, os crimes que não prevê essa excepcionalidade de julgamento pelo Tribunal do Júri. E aí eu citei o exemplo daquele caso da lesão corporal, a tentativa de homicídio era a primeira acusação, foi a acusação que deu norte, foi a acusação que deu pontapé inicial naquele processo. Só que, ao final da instrução criminal, viu-se que o de fato que tinha acontecido não era uma tentativa de homicídio, e sim uma lesão corporal. Então o juiz, incompetente que é, e aí é aquela competência de investidura, de capacidade para poder julgar aquilo ali, e aí eu falo capacidade legal, aquilo que amarra o juiz e todos os atos públicos, porque diferente daquilo que ocorre no direito civil, em que é permitido ao cidadão fazer tudo que a lei não o proíba de fazer, no caso do direito administrativo, e aí os atos judiciais não deixam de ser atos administrativos, sobretudo a própria carreira do magistrado e o funcionamento do judiciário está muito afeto ao direito administrativo e à organização administrativa das coisas. Então, para o direito administrativo e para aquele momento administrativo, o que vale é a máxima de que só pode fazer o que a lei diz que pode fazer. Percebam que existe uma antagonia aí, são coisas antagônicas, ok? Então, o juiz não pode, o juiz do Tribunal do Júri, apesar de ter processado todo aquele procedimento, desde o início com o recebimento da denúncia, oitiva de testemunha, angariação de prova, contraprova, o que quer que seja, alegações finais, ele não é competente, se ele verificou que é causa de desclassificação do delito, ele não é competente para processar e julgar aquele crime. Então, deverá esse juiz remeter, caso o crime ainda não esteja prescrito, remeter para o juízo competente, da vara criminal competente, para que ele aprecie e, se for o caso de não prescrição, desse início a um novo processo, dessa vez sobre a acusação correta, ok? Dito isso, necessário se faz falar um pouco sobre recurso, tá? Como o próprio nome já fala, o recurso e o próprio senso comum, inclusive, indica, recurso é aquele material que a gente, aquela ferramenta, é aquele meio que a gente maneja quando a gente discorda de alguma coisa. E que bom que é possível, dentro do nosso ordenamento jurídico, recorrer das decisões com as quais a defesa ou até mesmo a própria acusação não concorde. Imagina só se aquele juiz centraliza nele todo o poder de julgar tudo e ninguém consegue alterar aquela decisão daquele juiz, ou seja, ninguém consegue rever a decisão daquele juiz de piso. Viveríamos numa eterna ditadura judicial. Então, como as decisões e o próprio processo, na maioria das vezes indica isso, as posições são antagônicas, se a acusação, que é a condenação, e a defesa, que é a absolvição, elas são antagônicas. Então, do resultado disso aí, sempre vai ter um que não vai ficar satisfeito. Então, essa insatisfação vai gerar a possibilidade de se manejar um recurso. Só que para que se maneje um recurso, é necessário que entenda-se qual recurso é cabível de cada decisão. Então, temos 4 possibilidades dentro desse encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, e aí falando somente dos recursos agora cabíveis a estas decisões, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, e aí
vamos passar a analisar ponto a ponto cada recurso que pode ser manejado de cada uma das decisões, ok? Então, dessa decisão de pronúncia, que é essa decisão que vai encerrar essa primeira fase, uma das possibilidades de encerramento desta primeira fase da instrução criminal desse processo relativo ao tribunal do júri, cabe o recurso em sentido estrito. Está lá, a prescrição legal, lá logo no primeiro inciso das decisões que pronunciar o réu, caberá recurso em sentido estrito, ok? O recurso em sentido estrito é de competência de processamento e julgamento pelos tribunais de justiça estadual ou, se for o caso, pelos tribunais regionais federais, ok? O recurso em sentido estrito, isso aí vale dizer, ele é protocolizado direto na vara. Ele tem um prazo de 5 dias para se interpor o recurso e um prazo de mais 2 dias para se apresentar as razões desse recurso. Lembrando que esse recurso vai ser contrarrazoado pelo Ministério Público e vai ser processado e julgado ou pelo TJ ou pelo TRF competente para aquele julgamento, ok? Esse recurso versará sobre os motivos pelos quais, na instrução criminal, e aí é para a defesa, ficou claro para a defesa que não era o caso de submeter aquele acusado, aquele defendente, ao procedimento de julgamento pelo tribunal do júri. Então, se assim é, a defesa maneja esse recurso com o intuito de fazer sanar essa ilegalidade. Por que ilegalidade? Lembrem que somente irá para julgamento pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. E se não há o indício de materialidade e o indício de autoria exigidos pela lei, não pode, portanto, aquele conselho de sentença conhecer ou ser responsável por aquele julgamento. Então, tendo essa ilegalidade patente, cabe recurso em sentido estrito dessa decisão de pronúncia. Caberá recurso em sentido estrito também, atacando a pronúncia, naqueles casos em que eu falei de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o réu, ok? Como vimos, e com base naqueles motivos, é vedado ao juiz exceder-se quando da fundamentação da sua decisão de pronúncia, sob pena de macular os princípios constitucionais que regem o julgamento pelo tribunal do júri e que regem também a formação e a competência do conselho de sentença, dos jurados leigos. Então, se a decisão de pronúncia que está mandando o réu e a júri, ela é fundamentada de maneira que ela excede o limite da indicação dos indícios mínimos de autoria e de materialidade e adentra, inclusive, ao mérito daquela matéria, sendo para beneficiar ou para piorar a situação do réu, sendo para pender para absolvição ou para sua condenação, poderá ser cabível o recurso em sentido estrito. E aí eu já deixo aqui a minha dica. Se acontece um caso de excesso de linguagem no processo, o advogado tem por obrigação recorrer dessa decisão de pronúncia. Tá? Não vai a júri com a decisão de pronúncia cheia de excesso de linguagem, porque, como eu já falei antes, essa decisão de pronúncia ela vai ser entregue aos jurados. Os jurados terão acesso a essa decisão de pronúncia. E essa decisão de pronúncia poderá ser lida por eles. Tá? Lembrando que existe a vedação dessa leitura das decisões de pronúncia pela defesa e pela acusação quando da realização do plenário do júri e, consequentemente, das suas sustentações orais naquela oportunidade. Mas isso será objeto da nossa próxima aula, ok? Então, concluindo essa parte, é importante dizer também, e em sequência, que dessas decisões de impronúncia cabe recurso de apelação, ok? O recurso de apelação, por mais que ele seja, em muitos aspectos, parecido com o recurso em sentido estrito, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, há a previsão legal da apresentação das razões do recurso de apelação diretamente no tribunal. Então, recurso de apelação, ele pode ter as razões apresentadas diretamente no tribunal, diferente do que acontece com o recurso em sentido estrito. Processamento e julgamento segue
basicamente a mesma sistemática do recurso em sentido estrito, ok? Lembrando somente que o recurso em sentido estrito, dependendo do regimento interno do tribunal, ele não ganha um revisor, ok? Vamos aproveitar agora aqui, já que a gente já falou de pronúncia em pronúncia, e chamar o nosso quiz. Vamos lá, o quiz na tela, por favor. Quando o juiz absolveu o acusado sumariamente no procedimento do júri, caberá apelação, recurso em sentido estrito, letra C, embargo de declaração, ou letra D, agravo regimental. E a resposta correta na tela, apelação. Bom, importante que se diga, e aí é o nosso próximo ponto de debate, é que nessas questões de ser, ao final desta conclusão, desta primeira fase do tribunal, do júri, desta a instrução criminal e verificada a possibilidade de se ter a absolvição sumária, e se o juiz decreta essa absolvição sumária do acusado ali, naquela decisão, naquela sentença que vai finalizar o processo, e aí, portanto, tem caráter terminativo, ela decide o processo, exatamente como acontece naquelas decisões dos processos comuns, ou seja, dos processos que não são afetos à competência de processamento e julgamento pelo tribunal do júri. Então, se essa sentença é terminativa, cabe dela recurso de apelação. Como bem falamos, o recurso de apelação ele vai seguir o mesmo procedimento daquele recurso de apelação manejado, por exemplo, da decisão que impronunciou o réu. Tá? Apresentações de razão desse recurso poderá, e aí não é regra, tá? Poderá ser apresentada diretamente ao tribunal responsável pelo julgamento, ou, se preferir o advogado ou quem quer que esteja manejando esse recurso, poderá ser apresentada junto com a sua interposição na vara, direto ou na vara processante, que aí providenciará a remessa desses autos, junto com o recurso da apelação e a contrarrazão desse recurso, para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, dependendo de quem seja competente para processar e julgar aquele recurso. Porque, como trata-se de recurso, esse recurso não poderá ser apreciado pelo próprio juiz que proferiu a decisão que está se combatendo. Beleza? E o último caso do manejo do recurso dessas decisões que concluem essa primeira fase do tribunal do júri, é aqueles recursos que são manejados dessas decisões que desclassificam o delito e afastam a competência de processamento e julgamento pelo tribunal do júri. Bom, uma corrente doutrinária entende que dessa decisão não cabe nenhum recurso, tá? Então, é necessário que a gente entenda que existem esses posicionamentos, tá? Ao contrário disso, outra corrente entende que dessa decisão cabe recurso em sentido estrito. Bom, o recurso em sentido estrito, o processamento é aquele que a gente já conhece, ok? Então, feito esse processamento do recurso em sentido estrito, é decidido acerca da manutenção ou não desta decisão que desclassificou o delito e afastou a competência de processamento e julgamento pelo tribunal do júri. Ok? Percebam que esses recursos eles são encaminhados, eles são endereçados a julgamento pelo Tribunal de Justiça Estadual ou Regional Federal, dependendo da competência de processamento e julgamento, e aí os senhores já estão cansados de saber disso. Ocorre que, desses recursos, é possível, em caso de negativa, em caso de decisão que não seja favorável a essa pretensão perseguida, em sede daquele recurso, se recorrer novamente. Só que antes da gente falar sobre esse recurso, eu queria mostrar para os senhores aqui um livro do doutor aqui, Alexandre Moraes da Rosa, tá bom? Esse livro aqui fala sobre
teoria dos jogos no processo penal. A teoria dos jogos, ela é uma teoria afeta ao campo da administração e da matemática. A teoria dos jogos busca demonstrar e diminuir a possibilidade de você errar, tá? Busca em determinadas circunstâncias, e aí a gente já falou, e aí a gente está falando de tribunal do júri, está falando de recurso, a gente está falando de estratégia. Então, ela busca auxiliar aquele que precisa fazer esse recurso, aquele que precisa enfrentar o plenário do júri, e aí transportando essa, que bem faz o professor Alexandre aqui, transportando esta dinâmica da administração para o processo penal, procura te auxiliar na escolha da tua estratégia. O recurso, ele não deixa de ser estratégia. Às vezes, não é estratégico recorrer daquela decisão, porque só protelará a realização de um júri, muitas vezes inevitável. Às vezes, até a própria decisão de dentro do júri, aquela decisão, aquele quantum da pena que foi indicado pela decisão da magistrada ou do magistrado, é satisfatório para aquilo que pretendia a defesa. Porque muitas vezes o camarada já está preso há muito tempo, então já tem tempo para retirar da pena, ou seja, para fazer a detração dessa pena, a diminuição, o abatimento dessa pena e pegar, por exemplo, uma pena de regime aberto, em que ele vai ficar em liberdade meio que assistida, mas em liberdade. Então, é preciso saber o momento de utilizar ou não essa estratégia, e é isso que o professor vem nos ensinar aqui nesse livro sobre teoria dos jogos aplicada ao processo penal, ok? Como eu vinha dizendo, esses tribunais que serão responsáveis por apreciar essa decisão poderão denegar ou improver o nosso recurso, ok? Dessas decisões de improvimento, tanto dos recursos em sentido estrito, quanto das apelações que, porventura, possam ser manejadas em face e rechaçando essas decisões da primeira fase da instrução criminal do processo do tribunal do júri, cabem outros recursos. O primeiro recurso que eu gostaria de falar é os embargos de declaração, ok? Embargo de declaração, ele é o único recurso, e aí existe uma divergência acerca do agravo regimental e da possibilidade de juízo de retratação nesse agravo regimental, mas boa parte da doutrina fala que o embargo de declaração é o único recurso em que é possível que o próprio julgador que proferiu aquela decisão a reveja, ok? Vocês lembram que eu falei para os senhores que esses recursos, e aí o esqueleto geral do que é um recurso, esse recurso nada mais é do que a previsão de que seja revista aquela decisão que é desfavorável a você, não pelo aquele julgador que a proferiu, mas sim por um tribunal, alguém que está hierarquicamente acima, ok? E aí o tribunal, um órgão colegiado, deixa de ser da competência de decisão do juiz singular, ou seja, de uma única pessoa, ok? E passa para a decisão do órgão colegiado. Então, o embargo de declaração, que é cabível também lá embaixo ao juiz de piso, ele cabe para o tribunal e para os tribunais superiores. Bom, então os embargos de declaração, eles são possíveis de serem manejados desde que eles ataquem obscuridade, ambiguidade, contradição e também admite-se, e aí é uma construção jurisprudencial, o manejo desses embargos de declaração para sanar erro material, ok? Então, dito isto, embargos de declaração são os recursos manejados com o fito de que o próprio julgador que proferiu aquela decisão se posicione acerca de esclarecer a contradição, a ambiguidade, a obscuridade ou que corrija o erro material que porventura possa existir dentro do processo criminal ou dentro daquela decisão que está sendo proferida por ele. Embargos de declaração no processo penal tem um prazo de 48 horas para interposição, ok? Prazo sempre corrido, nunca prazo em dias úteis para o processo penal. Bom, dessas decisões, além
do embargo de declaração, é cabível também recursos para que a própria decisão daquele tribunal, assim como acontece com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, pelo juiz que decretou, ou que pronunciou, absolveu sumariamente, que é julgada essa decisão e é atacada por via do recurso sentido estrito ou do recurso de apelação, como já vimos, é possível que a própria decisão proferida pelaquele tribunal que já julgou aquela decisão lá embaixo seja novamente revista, e agora pelos tribunais superiores, pelo STJ e pelo STF. Pelo STJ é cabível por via do recurso especial, tá? E antes de falar de recurso especial, vamos concluir esses recursos cabíveis nos tribunais estaduais ou regionais federais. Do julgamento da apelação ou do recurso sentido estrito, pela Câmara ou pela turma, aí vai depender do regimento e da disposição desses tribunais, é possível que a decisão não seja unânime. Por mais que eu perca o meu recurso, eu posso perder com um voto favorável à minha tese. Dessas decisões que não são unânimes, ou seja, elas são por maioria dos votos, cabe um recurso também chamado de embargo, mas dessa vez embargos infringentes, tá? O embargo infringente, ele tem o fito de levar à apreciação de novo aquele voto que foi vencido, tá? O voto vencido é sempre o principal fundamento do recurso do embargo infringente, tá? A prevalecência daquele voto vencido, tá bom? Então, sempre que se falar em decisão por maioria dos votos, verificáveis em caso de julgamento de apelação e de recurso sentido estrito, caberá embargos infringentes, ok? Isto encerra a fase de julgamento de recursos com base nesses recursos que podem ser manejados, dessas decisões que encerram a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri pelos tribunais de justiça estadual e os tribunais regionais federais. Então, voltando ao recurso especial, este é manejado combatendo o acórdão do próprio Tribunal de Justiça Estadual ou do Tribunal Regional Federal correspondente, e quem é responsável pelo processamento e julgamento desse recurso é o Superior Tribunal de Justiça, ok? Esse recurso tem um prazo de 15 dias para sua interposição. Esse recurso e esse prazo, é bom que se diga, eu já falei e vou repetir, esses 15 dias são contados de forma corrida, não em dias úteis, apesar de que o recurso especial ele é regulado também pelo novo Código de Processo Civil. Bom, os senhores sabem que o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, traz uma forma de contagem de prazo diferente daquela que antes a gente tinha, que era os prazos contados em dias corridos. Hoje, o novo Código de Processo Penal traz essa contagem de prazo para recurso somente em dias úteis. Bom, não se aplica essa regra para o recurso penal, para o recurso processual penal. O Código de Processo Penal não recepcionou essa inovação do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, sob fundamento de que o processo penal ele é um processo da qual deve ser emprestado maior celeridade, porque versa sobre garantias de liberdade, não é? Então, por esse motivo, não foi possível a recepção desse dispositivo do novo Código de Processo Penal, não foi possível enxertá-lo dentro do Código de Processo Penal, o dispositivo do novo Código de Processo Civil, melhor dizendo. Então, o recurso especial, ele deve, atacando esse acórdão, mostrar e demonstrar por que a lei federal ali foi violada, tá? Sabemos que o Superior Tribunal de Justiça é responsável por salvaguardar e corrigir, afastar as ilegalidades, os meios que afrontem a legislação federal, ok? Então, no teu recurso especial, tu vai precisar atacar essa ofensa à legislação federal, ok?
encerrando essa parte de recurso especial, gostaria de aproveitar para chamar o quiz aqui. Conta aí, nosso teste de conhecimento. O prazo para interposição do recurso especial e do recurso extraordinário no processo penal será de, letra A, 10 dias úteis. Letra B, 10 dias corridos. Letra C, 15 dias úteis. Ou letra D, 15 dias corridos. Ó, por óbvio que a resposta correta dessa nossa questionamento é a letra D, 15 dias corridos, ok? E aí eu acabei de explicar para os senhores, 15 dias corridos, porque apesar do regulamento desse processamento, desses recursos serem feitos pelo novo Código de Processo Penal e pela legislação esparsa, ele não recepcionou essa nova norma de forma de contagem de prazo processual do novo Código de Processo Civil, mantendo-se, então, a antiga regra do Código de Processo Penal para contagem de prazo. Então, como a nossa própria questão ali já deu a deixa, o recurso extraordinário, que também poderá ser manejado dessas decisões dos tribunais, ele tem também o prazo de 15 dias corridos, ok? O recurso extraordinário, diferente, mas com o mesmo padrão, digamos assim, do recurso especial, ele será manejado daquelas decisões que afrontarem a Constituição Federal. E por que a Constituição Federal? Porque o responsável pelo processamento e julgamento do recurso extraordinário é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, é quem é responsável por avaliar, julgar e decidir sobre questões ou decisões, no nosso caso, que afrontem a princípios constitucionais e a dispositivos dispostos na nossa Carta Maior, ok? Então, por esse motivo, o recurso extraordinário deve ser manejado no prazo de 15 dias corridos da publicação desta decisão ao Superior Tribunal Federal, visando estancar ilegalidade ou violação a preceito, princípio ou dispositivo constitucional, ok? O recurso extraordinário ele tem uma peculiaridade. Diferente do recurso especial, que é aquele manejado contra violação à lei federal, de processamento e responsabilidade de processamento e julgamento do STJ, este que é manejado ao STF, após a emenda constitucional número 45, lá em meados de 2004, que instituiu uma coisa chamada repercussão geral para o conhecimento desses recursos extraordinários, conhecimento e, consequentemente, processamento e julgamento desses recursos extraordinários pelo STF, melhor dizendo. Então, o que é esse repercussão geral? O que é a repercussão geral? A repercussão geral é esse impeditivo de que se maneje qualquer tipo de recurso e que, com isso, se abarrote o Supremo Tribunal Federal com demandas, por exemplo, interpartes, com brigas de vizinho, demandas de menor complexidade. Isso porque trata-se da Suprema Corte do nosso país. A Suprema Corte ela deve se ocupar, lógico, de salvaguardar inicialmente a Constituição Federal, só que ela deve fazer isso de modo que as suas decisões abarquem um número maior de pessoas, ou seja, um número maior de pessoas sejam beneficiadas com as decisões proferidas em sede do STF. Então, por tais motivos, a emenda constitucional número 45 de 2014 enxertou a necessidade de demonstração da repercussão geral para conhecimento, processamento e, naturalmente, julgamento dos recursos extraordinários. Então, quando se maneja um recurso extraordinário, deve-se mostrar a necessidade e de que modo aquela decisão que está sendo imputada, que está sendo levada à apreciação do excesso de petróleo, vai interferir de maneira que alcance o maior número de pessoas, seja por ser uma demanda relativa à ordem econômica,
seja por outras questões que afetem a coletividade, ok? Em se tratando de processamento desse recurso especial e desse recurso extraordinário, importante dizer que a sua impetração, a impetração desses recursos, ela vai direto no tribunal que proferiu essa decisão com a qual pretende se combater através desses recursos. Esses tribunais serão responsáveis pelo processamento inicial desta demanda, deste recurso, fazendo um prévio e primeiro, inicial, juízo de admissibilidade. Uma grande questão controversa em relação a juízo de admissibilidade, sobretudo dos recursos especiais e extraordinários, versa no tocante à invasão do mérito destes recursos. Os presidentes desses tribunais, ou dependendo do regimento interno de cada tribunal, o vice-presidente é que tem essa responsabilidade, fica responsável por receber esses recursos extraordinários e especiais para avaliar se existem nesses recursos as condições de sua interposição. E aí a gente avalia as interposições tais quais tempestividade, se existe de fato o interesse de agir e todas essas questões relativas, inclusive a teoria geral do processo, lá no processo civil, e o novo Código de Processo Civil traz coisas bastante interessantes para a gente em relação a essas demandas. Então percebam que, em relação ao procedimento, o Código de Processo Civil, sobretudo nesses recursos que são enviados e que são de responsabilidade de julgamento e processamento pelos tribunais superiores, utiliza-se muito dessa analogia com o Código de Processo Civil. São os chamados reflexos do novo Código de Processo Civil dentro do processo penal, ok? Mas não confundir o termo de contagem de prazo, como já dito, do novo Código de Processo Penal, que conta prazo em dias úteis, com a contagem de prazo do Código de Processo Penal, que continua contando prazo em dia corrido. Então, recebido esses recursos pelo presidente ou vice-presidente, como eu disse, vai depender do regimento interno de cada tribunal, ele vai realizar esse juízo de admissibilidade. Uma das grandes questões, e uma causa controversa, como eu falei, dessa admissibilidade dos recursos, é que muitas vezes esses recursos são indeferidos, tá? O seu processamento é bloqueado, ou seja, o recurso é não conhecido e há uma decisão desse presidente ou desse vice-presidente do tribunal lá embaixo, antes do recurso subir para os tribunais superiores, que serão os competentes pelo julgamento do mérito desse recurso. E aí há essas decisões nesse sentido de não conhecer do recurso, por entender aquele julgador, aquele presidente ou vice-presidente, que o recurso não deve ser conhecido, não vai ser próspero no Tribunal Superior, no STJ ou no STF. Ocorre que, dando uma decisão dessa, esse presidente ou esse vice-presidente extrapola os limites da sua competência, ok? Ele não tem competência para analisar o mérito do recurso. O mérito do recurso é de competência se um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça ou se é um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. O julgador que faz a análise dos primeiros requisitos de admissibilidade não tem competência para analisar o mérito daqueles recursos. E por quê? Porque a própria Constituição Federal elenca lá que é de responsabilidade do STJ e do STF a competência pelo processamento e julgamento desses recursos. Se eu, que não tenho competência, não sou o ministro do STF, não sou o ministro do STJ, pego esse recurso, da qual eu deveria unicamente avaliar os requisitos formais desse recurso, se é tempestivo e tal, se é cabível, se é o recurso mesmo. Então, se eu deveria somente fazer isso, ou seja, somente dar uma olhada por fora, somente olhar a carenagem desse recurso e saber se é o recurso realmente, se ele pode ser conhecido por esses requisitos, então eu não tenho competência de adentrar ao mérito. Impeditivo constitucional. Eduardo, você está me falando aqui que muitas vezes isso acontece, que não é raro de acontecer.
Realmente, não é uma coisa rara de acontecer. Vem acontecendo com muita frequência, inclusive, infelizmente. Mas e agora? O que é que a gente faz? Ora, existe um recurso cabível dessas decisões que não conhecem desses recursos especiais e desses recursos extraordinários. Por esses motivos, é possível, para destrancar, inclusive utilizamos costumeiramente essa expressão, destrancar esse recurso especial e esse recurso extraordinário, é possível que se maneje um recurso chamado agravo. O agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, ok? Com o recebimento desse recurso de agravo, aquele vice-presidente ou aquele presidente, ou seja, o julgador responsável por fazer esse juízo de admissibilidade, deverá, em recebendo o recurso, e aí observando o preenchimento destes requisitos formais, de tempestividade e tudo, remeter, e agora sim, remeter esse recurso ou para o STJ ou para o STF, dependendo de qual recurso seja. Bom, com isso, eu me despeço de vocês nessa nossa aula, já chamando todo mundo para a próxima aula, aguardo todos vocês lá. Meu nome é Eduardo Araújo, eu sou advogado criminalista e vou voltar aqui para continuar falando de júri com vocês. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.